Já 78. Boa noite. Obrigada a todos que estão nos acompanhando. Peço que curtam, compartilhem, para que mais pessoas possam nos acompanhar. A minha convidada de hoje para o bate-papo é a doutora Elci Patti. A doutora Elci é graduada em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, mestra e doutora em serviço social pela Unesp Franca, especialista em psicologia clínica e educação pela CFP, coordenadora do curso de psicanálise da pós-graduação Lato Sensu na Universidade de Franca, coordenadora do grupo de estudo e pesquisa em psicanálise e linguagem e suas interlocuções na Unifran, psicanalista e autora de vários livros, e também pesquisadora. Boa noite, seja bem-vinda, doutora Elci. Obrigada, Denir, por essa oportunidade, né, de estar falando sobre esse tema tão difícil, desse momento que nós estamos vivendo, né? Mas, em primeiro lugar, antes de falar sobre o tema, quero te agradecer mesmo por essa oportunidade, agradecer a minha família, meu marido, os filhos, netos também, que me apoiaram nessa live, e os amigos, né, e todos aqui presentes. Então, espero que eu possa colaborar. E a Denir é uma pessoa muito especial, né? Ela foi minha aluna no curso de pós-graduação em psicanálise, e ela nos trouxe muitos conhecimentos da área dela, que é a área da comunicação, né, Denir? Aham. Então, foi muito bom te conhecer, Denir. Está sendo muito bom. Eu que fico honrada, fiquei muito feliz, o curso da Unifran, a pós-graduação em psicanálise, adorei. Super indico para todas as pessoas, você, o professor Peron. Tive a sorte de cair numa turma muito boa. E obrigado, viu, Elci? Seja bem-vinda sempre. Em meio à pandemia, os cuidados com a saúde precisam ser redobrados. Toda situação pode afetar também a saúde mental das pessoas, aumentando a ansiedade, a insegurança, tristeza e outros sentimentos diante do distanciamento social e das incertezas. Doutora Elci, como vamos falar também aqui para pessoas que não são da área da psicologia e psicanálise, seria importante você dar um breve esclarecimento sobre a palavra que está inserida no tema de nossa conversa, que é a psique. Isso, é muito importante mesmo, Denir, a gente esclarecer, porque é uma palavra mais técnica, embora seja de origem grega, né? Psique em grego significa alma, e na qual estão inseridas todas as funções da nossa consciência e também dos nossos registros inconscientes, né? Na nossa psique está o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas sensações, os prazeres, os desprazeres, todos estão inseridos na nossa psique. Mas sempre lembrando aquilo que Platão dizia, né? Não se separa a psique da alma, né? Do corpo, mas nós separamos apenas para estudos e direcionar os tratamentos possíveis, porque tem o aspecto físico, que é da medicina, e de outras áreas ligadas à saúde. E o aspecto psicológico cabe aos trabalhadores e estudiosos da área da psique, né, que são os psicólogos, psiquiatras também, os psicanalistas, eles vão trabalhar de alguma forma com a psique. E é importante dizer, né, que a psique foi um grande estudo feito por Freud no final do século XIX, no início do século XX, e ele fez uma grande descoberta que foi inconsciente, que ele percebeu que tinha algumas doenças físicas, que a causa não era orgânica, mas tinha um aspecto que, além do órgão e além do corpo, que ele buscou esse conceito, esse termo da Grécia, né, que é a psique.
Como se caracteriza e de que forma o sofrimento psíquico e como é manifestado em tempos de pandemia, como hoje que estamos implicados pela Covid-19, doutora? Sofrimento psíquico, ele nos acompanha desde o início da nossa história, não é? Mas em tempos de pandemia, como nós estamos agora, né, com esse vírus do Covid-19, então nós estamos presenciando um sofrimento maior devido ao impacto desse ser estranho que chegou invadindo todos, né, o mundo todo, né, de uma certa forma, grandes grupos de pessoas. E isso trouxe várias manifestações de sofrimento psíquico, né? Estamos diante, né, de uma incerteza, de uma insegurança, de uma estabilidade em todas as áreas, né? Tanto física, psíquica, educacional, da saúde, econômica, né? Muitos desempregos. Então, isso trouxe alguns efeitos, né? Tanto para a psique quanto no corpo, porque eles estão ligados, né? Então, a gente está vendo as pessoas sofrerem de insônia, de pânico, de tristeza profunda, até entrando em quadros de depressão, né? Tendo até que recorrer ao tratamento médico por isso. Estamos diante de vários quadros de sintomas graves físicos, por exemplo, problemas cardiovasculares e outros, né, que levam à morte também. E estamos também de vários medos, né, pânico, e todos as pessoas adultas, mas também as crianças, os adolescentes, que depois eu vou falar mais especificamente sobre isso. Esse período as pessoas estão com muito medo, né, doutora? Muito medo da morte, medo do que vai ser futuramente, de desempregos, medo de não ter comida em casa, de não poder pagar as contas, né? E medo da morte mesmo, né, de si, da morte sua. E medo também das mortes dos familiares, dos amigos, porque é uma coisa que não é uma fantasia, é uma realidade. O tempo todo nós estamos perdendo pessoas nesse momento, né? Todos nós, com certeza, que estamos aqui agora, nesse momento, tivemos perdas de pessoas próximas pelo Covid-19. Então, realmente, nós estamos vivendo um momento assim de muita incerteza, de muita insegurança, e ainda tivemos um problema muito grave, que eu considero, que é o excesso de notícias sobre o pior efeito, né, do Covid-19, e colocando também a incerteza da ciência, né, em conflito, porque é uma coisa também nova para a ciência, ciências médicas e os pesquisadores da área da saúde. Então, nós estamos enfrentando várias pandemias, né, não só a pandemia do Covid, né, mas outras pandemias também, econômica, social, né? Nós estamos vendo que aumentou, infelizmente, a violência doméstica, porque as pessoas estão confinadas em casa, muitas vezes, né? Uhum. Muitas pessoas não estão tendo a oportunidade de ter um lugar para sair, para passear, para fazer uma atividade física, né? E ficam confinados. Então, uns começam a se agredirem, né? Um agredindo o outro. Isso é muito ruim na nossa sociedade. O isolamento é uma das piores opções. Existe uma diferença entre o isolamento e o distanciamento, que isso foi bem olhado por vários médicos, né, mesmo pelas mídias. E ainda muitos governantes persistem em isolar as pessoas. Isso traz mal em casa por outros motivos e não vão até o hospital por medo, né, de ser contaminado. É verdade. Também doenças, né, e também mortes. É verdade. Uma coisa que também está trazendo um pânico para as pessoas é essa impossibilidade de não ter velório dos seus entes queridos. Então, isso aí traz muita tristeza para a família, né? Porque, de repente, recebe uma cinza
ou nem recebe nada, e não pode ir lá despedir do seu amado, né? Então fica aquele corpo desumanizado, né? Porque é um defunto qualquer, não é uma pessoa que morreu, é um ente querido da família. Então isso traz muita tristeza, depressão, angústia, né? Para as pessoas. É verdade. E tem aumentado muito nesse período, né, doutora? Em É, vários lugares. é. É, Ô, doutora, quais os efeitos da pandemia da Covid-19 na vida cotidiana das crianças e seus familiares? Denir, está sendo assim, um problema muito grave isso. Imagina você, de repente foi nos anunciado que um corpo estranho, né, um ser estranho estava invadindo as pessoas e transformando suas células e matando, internando, isolando, né? Então, o que está acontecendo? E, de repente, fecham as escolas. De um dia para o outro, as escolas foram fechadas. Então, as crianças estão dentro de casa, muitas vezes os pais também estão desorientados com a situação, porque não sabem o que fazer, as escolas estão fechadas, estão tentando se reorganizar também em aulas online, que também tem sido muito difícil para as instituições educacionais fazer isso, né? E os pais, muitos deles ainda estão trabalhando em casa, né, em office home, e aí fica mais complicado ainda. Então, a criança que precisa desses laços sociais, atividades psicomotoras, aprendizagem, né, de outras coisas que é importante para a estruturação psíquica da criança, para a saúde física e social, estão confinadas dentro de casa. E muitas crianças não têm nem internet, né? Ou então os que têm ficam alienados nos jogos, naqueles filmes bárbaros que nós, às vezes, nós adultos assustamos, né? Ficam confinados e alienados em joguinhos mesmo, né? De multimídia, celular e televisão e etc. E ainda temos ainda esses programas, né? De youtuber, que são terríveis, a maioria deles, né? Faz um mal para a psique da criança, porque é uma agitação. Então, a queixa dos pais que tem sido, que eu estou acompanhando vários pais, tem sido o quê? A criança não está dormindo bem, está compulsiva à comida, ou não quer a comida, né, não quer alimentar, ou também come demais, não consegue fazer nenhuma atividade motora que os pais propõem. Em relação às aulas online, elas têm uma certa desmotivação para acompanhar, porque principalmente as crianças menores estão sofrendo muito, né, com esse confinamento dentro de casa, além do mais, e ainda afastada das pessoas queridas, né, dos avós, dos tios, isso aí está fazendo muito mal psiquicamente para as crianças. É E aí, o que verdade. acontece? Também aumenta a violência doméstica, porque os pais ficam mais impacientes, os irmãos, há muitas brigas, né? Então, isso está sendo horrível mesmo para as crianças. E no caso de muitos alunos de escolas públicas, também eles estão sentindo muita falta da escola, porque a maioria, às vezes, só alimenta na escola. Ainda temos esse problema, né, que é muito grave. É muito grave. E Muito também grave. tem a parte dos pais, né? Que às vezes não consegue passar o conteúdo ali para os filhos, de ensinar como os professores ensinam, né? Exatamente, né? Porque realmente nem todos têm um grau de instrução que é possível acompanhar os filhos, não é? Então, além de tudo, ainda tem essa incerteza da aprendizagem. Eu atendi uma criança esses dias e ela disse isso, uma criança de 6 anos, está detestando fazer aula online porque está aprendendo muito pouco, não está conseguindo entender, acompanhar, né? Porque é tudo diferente. E você vê que os professores fazem o máximo para ajudar as crianças, né? Eu já assisti algumas aulas online, os professores têm sido muito criativos nas aulas, mas mesmo assim está sendo muito difícil para as crianças. E uma coisa também que nós temos escutado dos profissionais da área da saúde que atende criança, é que também está aumentando muitas doenças somáticas, né?
gastrite em criança, bronquite e várias outras desse tipo que está acontecendo com as crianças. É verdade, doutora. Eu acredito que esse ano não volta às aulas presenciais. Acredito que só Possivelmente, em 2021. Mas vamos rezar, né? vamos tentar Doutora, fazer essa mudança. é, doutora, e para os adolescentes, como tem sido essa experiência? Existem diferenças marcantes em relação aos adultos? Sim, claro. Os adolescentes também têm falado muito nas mensagens, nas redes, né, de conversa, o quanto também eles estão angustiados com a situação. Muitos deles também estão isolados, com pânico, né? Ficam totalmente isolados, mesmo dentro de casa, com medo da morte. Um adolescente falou uma coisa muito importante, né? Que ele está perdendo o melhor momento da vida dele, que é a adolescência, nesse momento da adolescência, sem estar com os amigos. Porque a escola não é só para aprendizagem, é também para fazer laços sociais, né? E na adolescência é muito importante os laços sociais serem também fora da família, ter na família, mas também fora da família. Então, ficam ali muito juntos, né? E aí estão muito rebeldes, os pais dos adolescentes têm queixado muita rebeldia dos adolescentes, desinteresse nas aulas, não estão conseguindo fazer essa transmissão online. Então, realmente, o prejuízo é um prejuízo geral para todo mundo, né? Criança, adolescente, as pessoas idosas, né? Que não estão podendo ficar em contato com as suas famílias. Isso também é terrível, porque a gente sabe que, na verdade, o idoso é o tesouro da sociedade, não é? Ali que está o Verdade. pedal da sabedoria, né? E as crianças são a esperança de amanhã, os adolescentes, né? Então estão todos com muito prejuízo aí, tanto psíquico, físico, social, espiritual, né? As pessoas estão buscando outras formas, né, de superar esse momento. A solidão, né? Aumentou muito a solidão, né, doutora? O isolamento aumenta mais ainda esse aspecto da solidão, né? Uhum. Então, isso é sempre na nossa sociedade. Então, É nós verdade. podemos dizer assim, que temos um momento de pandemia, antes da pandemia e depois da pandemia. A sociedade não vai ser mais o que era antes. Vai haver muitas mudanças de paradigmas e todos nós vamos ter que adaptar como a gente está fazendo agora, né? Várias Uhum. adaptações, inclusive isso que a gente está fazendo aqui agora, né, Dani? Tentando falar, porque um dos campos importantes é o campo da fala, né? As pessoas precisam para não adoecerem, né? É. Doutora, e sobre os impactos e o sofrimento psíquico nos profissionais da área da saúde e da educação, especialmente da saúde, que é o pessoal que está na linha de frente, né? Exatamente. Nós estamos escutando muito, eles falarem muito do cansaço, né? Alguns estão ficando doentes, né? Estão tirando licença médica, porque eles não estão realmente dando conta. Outros estão sendo contaminados pelo Covid, né? E a gente vê isso em todas as áreas, os médicos, os enfermeiros, os agentes de saúde, né, as próprias pessoas que cuidam, né, da limpeza nos hospitais, nos lugares, né, onde recebe os pacientes, e tá se queixando de muito cansaço, muito estresse, muita tristeza, né, você vê que os médicos, enfermeiras e todos os agentes de saúde que estão na frente do trabalho, eles estão muito tristes, né, muito deprimidos. Então, isso aí é uma coisa que nós temos que ficar atento, porque nós todos precisamos de ajudá-los, eu acho, né? Quem puder dar uma palavra de conforto, de ajuda, né, para as pessoas da área da saúde é muito importante. E tem o medo também, né? Da Muito bem. transmissão, de contrair, de transmitir para algum familiar, Uhum. principalmente aqueles, né, que moram com avós, com os pais.
que não tem como ficar sozinho, né? Verdade. Cada vez que o médico vai ao hospital, ele não sabe como que vai voltar de lá, né? A mesma coisa os enfermeiros, os outros agentes de saúde que estão dentro do hospital, psicólogos, fisioterapeutas, da limpeza, da manutenção do hospital. Então, assim, nós estamos vivendo um momento até tanto quanto paranoico, né? Porque você olha, você vai no supermercado, alguém te olha como se você fosse já um contaminado, né? Um alien, né? Um estranho ali que está portando o vírus, né? Então, as pessoas estão desejando muito estar juntos com os outros, mas com muito medo, né? Com esse medo de estar próximo, que é algo muito penoso, porque o ser humano precisa do outro, né? Precisa dessas relações sociais, desses laços sociais. Doutora, e ao mesmo tempo que tem essas pessoas com muito medo de sair, de contrair, tem aquelas pessoas também que não estão com medo de jeito nenhum, né? É E que não verdade. Tem estão, gente que, não estão que fazendo não se distanciamento. preocupa, né? E há uma outra forma mesmo de viver essa experiência, que é a negação. Às vezes a pessoa que está negando, ela está sofrendo muito mais do que quem está realmente enfrentando a situação. Então, essa negação é uma forma de sinalização da angústia, né, de que a pessoa está sofrendo. Lógico que nós sabemos que existem exceções de pessoas que não sentem nada mesmo, né? Nós temos isso no mundo, mas isso são as exceções. Eu gostaria também de falar um pouco sobre os agentes educacionais, né? Os professores também têm queixado muito, eu atendo um grupo de professores numa consultoria online, e eles têm falado muito dessa angústia da insegurança, né, com a própria instituição, estava tudo organizado, de repente agora tem que reformar tudo. Então, eles dobraram o trabalho, e isso está trazendo muito cansaço para eles, e ainda tem que trabalhar em casa, né, em home office, e dar assistência para os seus próprios filhos. Então, os professores também estão precisando de muita ajuda dos pais, né? Porque os pais muitas vezes cobram muito dos professores, mesmo à distância. Acha que podia dar mais, né? É a mesma coisa acontece com a área da saúde. A maioria das pessoas cobram muito dos médicos, achando que tem que ter uma solução. E nós sabemos que é uma coisa assim que surpreendeu todo mundo, inclusive a ciência, as ciências médicas, né? Porque é um vírus que nós não sabemos ainda, mesmo com todas as pesquisas aí, né? Já encontraram alguns tipos de prevenções, já encontraram alguns tipos de tratamento, mas daqui para frente nós não sabemos o que vai acontecer. Se realmente vai paralisar a circulação, se não vai, se vai vir de uma outra forma, não é? Então, é um momento de muita insegurança e isso traz muito sofrimento psíquico. Eu tenho amigas professoras que falam que estão, inclusive, trabalhando muito mais agora. Que está dando toda ali assistência, né, para os alunos. Então, o desgaste está sendo bem maior do que as aulas presenciais. Uhum. Muitos professores, né, têm procurado os consultórios médicos para pedir licença médica, porque está tão sobrecarregados, com os filhos pequenos dentro de casa, e ainda ter que preparar uma aula muito criativa para prender a atenção das crianças que estão muito dispersas, né? Mesma coisa com os professores de adolescentes. Então, o que eles restam a fazer? Pedir licença, não tem outra forma, né, para preservar a sua própria saúde. Doutora. Então, isso realmente é uma situação muito delicada. Mas se Deus quiser, Pode vai falar. passar, né, doutora? Diante de sua Temos a escuta, esperança, né? diante da sua escuta e observações do que está acontecendo, o que você nos diz sobre saídas possíveis para diminuir ou amenizar ou ressignificar esses sofrimentos?
Essa é uma pergunta bem difícil de responder, hein, Denir? Bom, mas podemos pensar que o ser humano, como ser humano, é muito criativo, há muitas saídas possíveis, né? Então, diante da realidade atual, cada um pode, não é uma orientação, porque a gente, pela psicanálise, sabe que orientação não vai adiantar muito, né? Mas nós sabemos pela psicanálise que o campo da linguagem é muito importante para o ser humano, porque a estruturação psíquica, ela é feita pela linguagem e é feita de linguagem, como já dizia o pesquisador, psiquiatra e psicanalista francês Jacques Lacan, né? Que ele veio reafirmar aquilo que o Freud falava, né? Da importância do campo simbólico da linguagem para o ser humano ter uma saúde psíquica e física. E nós podemos ver então com isso que nós temos que abrir campo para as pessoas falarem, tanto as crianças, quanto os adolescentes, quanto os adultos, quanto as pessoas mais velhas, mesmo que seja online, mas façam videoconferência com a família. Hoje tem vários instrumentos, né, que pode nos facilitar a isso. Inventem brincadeiras juntos com as crianças, façam com que os adolescentes falem um pouco do que está acontecendo com eles, que isso é muito importante, né? Facilitem isso é muito importante. E uma coisa que a gente está observando, que é um movimento que está começando, né, a desenvolver, que Freud dizia logo no começo da descoberta da psicanálise, que o amor é o que salva a humanidade. Né? E o amor naquele sentido platônico mesmo, que Platão dizia, é você dar aquilo que você não tem, que o outro supõe que você tem. Então, é muito importante isso para manter a nossa sociedade, porque nós estamos num momento de muita angústia, de muita solidão e de muito sofrimento. E se nós todos, né, pudermos uns ajudar os outros, não precisa de ser grandes ajudas, pequenas ajudas, né? Uma palavra, uma mensagem, uma fala, ligar para a pessoa te ver, né? Com imagem, falar com as pessoas. Isso é muito importante. Em relação às crianças, criarem brincadeiras com as crianças, elas precisam de brincar. As crianças precisam de simbolizar esse sofrimento. Doutor Elas têm que Elci, falar e ser escutadas, né? ó, o doutor Ubiali fez até uma consideração aqui, mandou um comentário. A convivência das crianças faz parte do aprendizado da socialização. E Isso. para os adolescentes que precisam da tribo para fazer seus ritos de passagens, estão seriamente prejudicados. Um abraço para o nosso amigo Dr. Biali, que fez o comentário. A Vanessa Maranha. O ser humano é essencialmente gregário, social. Os laços sociais estão se modificando. Uhum. Abraço também para todo o pessoal aí que está nos acompanhando, que está mandando seus comentários. Uhum. Agradeço esses comentários, são muito importantes, é isso mesmo, né? Então, o brincar é muito importante para a criança, a conversa dos adolescentes entre eles e com a família é muito importante. Não tenha medo de falar e de escutar suas crianças e adolescentes, isso é muito importante. É muito importante os pais cuidarem das crianças nesse momento, no sentido de uma proximidade, e de seus adolescentes também. Porque às vezes é difícil para a família escutar o adolescente falar, né? Mas você pode ter certeza que eles vão gostar muito quando vocês abrirem esse espaço. Então é muito importante isso aí, né? Para continuar a nossa sociedade vivendo. Doutora, quando a pessoa deve procurar um psicólogo ou um psicanalista? Bom, quando a pessoa não estiver dando conta mais de carregar isso sozinha, né? Começa a ter sintomas como, por exemplo, insônia, muito tristeza muito profunda, muito desânimo, não querer falar, né? É muito importante procurar ajuda, tanto do psicólogo quanto do psicanalista ou de algum médico de confiança, que isso é importante também, né? Ou pequenos grupos também, né, que as pessoas podem procurar, mas a psicanálise, ela vai trabalhar com esses fatores conscientes e inconscientes
que a pandemia desencadeou, né? Porque às vezes tinha alguma coisa ali já na psique da pessoa que ela não tinha contato com aquilo, né? Tipo uma tendência depressiva ou uma somatização no corpo, né? Tipo uma hipertensão ou um grau maior assim de alergias e etc. E a pandemia desencadeou, né, esses tipos de sintomas. Então, é muito importante que isso seja tratado por profissionais. E é possível o tratamento desses sofrimentos, né? Então, à medida que a pessoa vai ressignificando, recriando aquilo que é de mais íntimo seu, isso vai sendo transformado. Tem um filósofo brasileiro, um baiano, que eu gosto muito da leitura dele, da filosofia que ele transmite, que ele vai dizer o seguinte, que o ser humano é um ser de transformação, de criação e de superação. Só que nós temos que ter coragem para fazer isso. E, às vezes, até para procurar um profissional, nós temos que ter coragem, né? E, além das profissões que nós estamos falando aqui, ainda tem outras profissões alternativas e outros saberes que ajudam as pessoas. Por exemplo, as iogas de respiração. Nesse momento está sendo muito indicado pelos médicos, porque o COVID, né, ele vai trazer problemas graves respiratórios. Então, tem várias formas, tem várias saídas que cada um dentro do seu espaço pode procurar, né? O importante é não se isolar, não ficar sozinho com isso, porque nós todos estamos vivendo esse momento juntos. Nós todos estamos inseguros, né? Instáveis, com medo, né? Só que esse medo não pode virar uma fobia. Se virar, tem que ser tratado. Porque o medo, ele faz parte da nossa estrutura. É uma forma de proteção, o medo. Agora, se vira uma fobia, aquele medo exagerado, que você não consegue dormir, no caso das crianças, vai aparecer um monstro e vai matar a família toda, que é o Covid, né? Porque o Covid hoje é um monstro, porque ele é invisível, não é? Então, para a criança, ele é um monstro, porque é um ente invisível, né? Que vai invadindo e vai passando, né? E ele tem uma inteligência, porque ele vai na profundidade das células, no núcleo das células, para fazer a sobrevivência dele, e faz um estrago, né? Então, isso é muito importante. E é muito importante deixar esse espaço aberto de fala, né, de convivência, mesmo que seja online. Né? Isso é muito importante para nós conseguirmos manter, né, com a nossa dignidade. E quanto ao luto, né, uma pessoa me pediu para falar sobre isso, eu acho que é importante, que ela perdeu um ente querido essa semana de Covid, e ela não pôde ter contato com a pessoa morta. E ela sentiu que realmente ela recebeu as cinzas. E ela sentiu realmente que esse ritual, né, do velório, da despedida, é muito importante. Então, se você não tem a oportunidade de ir ao cemitério ou lugar onde a pessoa está, faça junto com a família isso. Isso é muito importante. Faça como se aquele ser querido tivesse ali próximo de vocês. E faça esse ritual. Isso vai ajudar muito na elaboração do luto, porque hoje nós estamos vivendo vários tipos de luto. O luto da morte dos entes queridos, o luto do desemprego, né, que você perdeu o seu trabalho e seu emprego e seu ganho, né? É o luto das perdas, várias perdas, né? A própria estrutura que até então familiar, do trabalho, que estava tudo organizado, deu uma desorganização geral, né? Então, primeiro nós ficamos diante de um caos e agora que nós estamos conseguindo reorganizar esse caos. E aí é muito importante a gente aproveitar disso e fazer novas ressignificações disso, criar novas possibilidades, porque A realmente Alana, nós não temos como voltar atrás, né? a Oi, Alana Denise? Silva, a Alana Silva fez um comentário aqui. Temos que Uhum. ressignificar o momento que estamos vivendo. Sempre tem algo de bom que podemos aprender com todas essas privações e transformar nossa forma de viver. Somos seres adaptáveis às mudanças. Comentário da Alana Silva.
Isso mesmo, Alana, muito obrigada. Obrigada, Vanessa, também, ao doutor Bialy, né, que fez uns comentários fizeram comentários importantes. A Lara também fez um comentário perfeito. O desconhecimento do que virá a angústia a todos, inclusive a nós médicos, no caso ela médica, né? Que eles estão muito Uhum, angustiados. exato. Aí também, né, o importante, né, na medicina, por exemplo, os médicos que trabalham em hospital, os médicos que estão de frente, eu tenho visto, assim, que eles estão tendo uma saída muito bem organizada, que é muito importante. Eu quero só ressaltar, porque isso já está acontecendo, né? Eles formam grupos de conversas, né, pelas multimídias, trocam ideias, né? Isso é muito importante. Um vai apoiando o outro, né? Recebe mensagens, liga. Então, isso é muito importante. O seu Para marido dar é conta, médico, né? né, doutora? Médico. O seu marido é médico. E ele tem vivenciado isso? Tem vivenciado muito, porque ele é diretor clínico de um hospital, né? E ele está se envolvido com as equipes, né? Todas as áreas do hospital, e traz muito sofrimento mesmo, porque todos os dias temos, né, eles têm várias dificuldades, mas o que sustenta mesmo é a equipe de trabalho. Ele tem uma equipe muito boa de trabalho, que dá muita força para ele, e uns dão forças para os outros. Isso tem sido muito importante para ele e para todos que estão junto com ele, né? Isso dá força mesmo. Que bom. Bom, então, doutora, você pode nos deixar alguns dizeres para facilitar esses sofrimentos? Bom, o que eu acho que é muito importante, assim, Meditação. sim, a meditação, é, não se sujeitar a qualquer coisa, mesmo que você esteja num momento difícil, de faltas, de perdas, mas não aceita as violências domésticas, né? Procure ajuda nesse sentido e tenha esperança, porque eu acho que a esperança é algo que nos movimenta, que nos impulsiona para a vida. Isso é muito importante, a esperança. E propósitos de vida, né? Tenha um propósito de vida. Esses dias, uma colega de trabalho, ela me falou o seguinte, achei muito importante o que ela me disse. Ela falou assim, olha, eu estou aposentada, não sei o que fazer. Eu falei assim, nossa, é mesmo? Falei para ela, né? Você não sabe o que fazer? Tem tanto o que fazer. Ela falou assim, mas o quê? Eu falei assim, ó, veja a sua vizinha, ela está precisando da sua ajuda. Ela me disse que está com muita solidão, está muito angustiada. Quem sabe se você liga para ela e vocês podem fazer alguma coisa juntos. E elas montaram um grupo de ajuda, sabe? Olha, Assim, que desde bacana. cesta básica até fazer contatos com pessoas que estão sozinhas no bairro delas. Porque você não precisa fazer grandes ajudas para o mundo, mas se você começar pela sua família, começar pelos seus vizinhos, já é uma grande ajuda, não é? As pessoas estão Então, a mais esperança e a solidárias, né? coragem, exatamente, estão mais solidários. E é muito importante a solidariedade nesse momento também, né? Então, eu acho que isso é muito importante, a esperança, a coragem, a solidariedade, assim nós vamos juntos, né, vencendo o problema, porque é um problema de verdade, não é uma fantasia, né? Doutora, qual que é o endereço do seu consultório? Como estão os seus atendimentos? Você está fazendo presencial, online, só presencial nesse período? Passa o endereço, o telefone, se você quiser passar para as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando. Uhum. Tá, podemos deixar no Facebook, né, o endereço, talvez. Eu estou atendendo online e também presencial, com aquelas normas do distanciamento, com máscara, usando álcool gel e etc., né? Aquele distanciamento necessário, porque tem pessoas que não dão conta de serem atendidas online devido à sua própria estruturação psíquica, né? Pessoas com muita depressão,
ou com pensamentos suicidas, né? Com muita tristeza, e outras pessoas também que não dão conta mesmo nesse momento do tratamento online. Então, eu também estou atendendo presencial, tá? Certo. Bom, quero agradecer. Obrigada, doutora Elci, com tantas informações, tanto conteúdo pertinente. Esse é o meu projeto, a Comunicação Transforma, que eu acredito que é também uma oportunidade da gente passar um pouco de conhecimento para as pessoas, né? No momento em que todo mundo está Uhum. precisando, né? Então, muito obrigada Verdade. Eu que agradeço. por investir o seu tempo, o Eu seu também. conhecimento, tá? Muito obrigada a você por essa oportunidade e obrigada a todos que estão aqui, né, que estão compartilhando esse momento conosco e que podemos depois falar de outros temas, se for possível também, né? Tem vários temas aí que nós podemos compartilhar com as pessoas que podem ajudá-las, né? Isso é importante, a gente passar esses saberes para frente, né? E obrigada, você está fazendo um bem danado para a humanidade, tá bom? Obrigada, doutora. Até a próxima. E obrigado a todos que nos acompanharam, que compartilharam a nossa live para que mais pessoas assistam. E obrigada a todos e até a próxima live. Boa noite, doutora. Até mais. Boa noite para todos.